Olá, hoje a gente vai explorar a fundo a síndrome de Jervell e Lange-Nielsen. Vamos focar nos detalhes técnicos com base em material de cardiologia, de genética. A ideia é destilar o essencial dessa condição. Para começar, é uma condição genética, né? Autossômica recessiva. E o que chama atenção logo de cara são duas coisas juntas. Uma perda auditiva profunda, tipo neurosensorial, desde o nascimento, e, junto com isso, a síndrome do QT longo congênita. E esse QT longo, bom, ele não é brincadeira. Traz um risco bem sério, né? Predispõe a pessoa a desmaios, a síncope e até a morte súbita cardíaca. Certo, então peraí, a gente tem surdez e um problema elétrico no coração, tudo ligado. Como é que isso funciona? Tipo, na base, qual o mecanismo molecular por trás disso? Então a chave está mesmo na genética. Essa síndrome é causada por mutações em genes bem específicos, principalmente dois, o KCNQ1 e o KCNE1. KCNQ1 e KCNE1, ok. E o que esses genes fazem? Olha, eles têm uma função super importante. Eles carregam as instruções, o código para produzir partes, as subunidades alfa e beta de uns canais nas nossas células, canais de potássio. E não é qualquer canal de potássio, são aqueles que dependem da voltagem da célula para abrir e fechar, sabe? Ah, os canais voltagem dependentes, entendi. Exato. E no coração, esses canais específicos formados por KCNQ1 e KCNI1 são cruciais. Eles formam o que a gente chama de corrente de potássio retificadora lenta, a IKS. IKS, corrente retificadora lenta, certo. E para que ela serve no coração? Ela é, assim, fundamental para a repolarização do ventrículo. É basicamente o processo de reset elétrico do músculo do coração depois que ele bate, sabe? Acontece na fase 3 do potencial de ação cardíaco. Entendi. É o que prepara o coração para a próxima batida, eletricamente falando. Isso mesmo. Agora, quando tem essas mutações nesses genes KCNQ1 ou KCNE1, a função desses canais de potássio fica comprometida. A corrente de potássio, a IQS, diminui, fica mais fraca. Menos corrente de potássio saindo da célula. Exato. E o resultado direto disso é que a repolarização demora mais para acontecer. O potencial de ação cardíaco, ele se prolonga, fica mais comprido. Ah, faz sentido. E esse prolongamento do potencial de ação é justamente o que a gente vê no eletrocardiograma como o tal do intervalo QT longo, certo? Exatamente. O ECG mede o tempo desde o início da despolarização ventricular até o fim da repolarização. Se a repolarização demora mais, esse intervalo QT, ele aumenta. O coração demora mais para recarregar eletricamente. Perfeito. E aí que a coisa fica realmente crítica, né? Porque esse QT longo não é só um achado no exame. Ele cria uma instabilidade elétrica no músculo cardíaco. E essa instabilidade aumenta o risco de quê? Aumenta e muito o risco de arritmias ventriculares bem perigosas. A mais famosa talvez seja a torsades de Pointes. Torsades de Pointes, aquela taquicardia ventricular polimórfica? Isso, que pode degenerar rapidamente para fibrilação ventricular. E ambas, claro, podem levar a uma parada cardíaca e à morte súbita. É um risco real. Nossa, é sério mesmo? É muito sério. E é bom diferenciar Jervell e Lange-Nielsen de outras condições, né? Para contextualizar, Sim, boa ideia. Tipo quais? por exemplo, a síndrome de Brugada. Também é genética, afeta o ritmo cardíaco, mas geralmente é autossômica dominante, não recessiva. E as mutações costumam ser em outros canais, principalmente os de sódio ou às vezes cálcio. Ah, canais diferentes. E o ECG também é diferente, né? Totalmente. Em Brugada você vê aquele padrão bem característico, tipo um bloqueio de ramo direito incompleto e uma elevação do segmento ST nas derivações V1 a V3. Nada a ver com QT longo isolado. Entendi. O que mais? Outro exemplo bem distinto é a distrofia muscular de Duchenne. Essa é ligada ao X, a mutação é no gene da distrofina, que é uma proteína estrutural do músculo. O problema principal é muscular.
Degeneração progressiva. Exato. Pode até ter problema cardíaco junto, uma cardiomiopatia, mas o mecanismo primário é a falta da distrofina, não um problema direto no canal iônico como na Jarvel e Lange-Nielsen. São mundos diferentes. Certo. Mecanismos bem distintos. E só para fechar um ponto que às vezes confunde, a bomba de sódio e potássio, a ATPase, defeitos genéticos nela não costumam causar síndrome do QT longo, tá? Ah, bom saber. A gente até tem remédios, tipo a digoxina, que inibem essa bomba, mas o efeito é outro. Aumenta o cálcio dentro da célula, aumenta a força da contração cardíaca, outra história. Perfeito, ficou claro. Então, tentando amarrar tudo, a gente tem mutações no KCNQ1 ou KCNE1. Isso bagunça os canais de potássio, que são importantes tanto para o ouvido Sim, eles também são expressos na orelha interna, por isso a surdez. quanto para o coração. No coração, essa falha diminui a corrente IKS, atrasa a repolarização, o que a gente vê como QT longo no ECG, e esse QT longo aumenta brutalmente o risco de arritmias fatais. E tudo isso junto com a perda auditiva profunda. É isso. Exatamente isso. O ponto técnico fundamental é entender o papel crítico dessa corrente IKS para repolarização ventricular normal, estável e no tempo certo. Quando ela falha por causa dessas mutações específicas, você tem todo o quadro clínico e eletrocardiográfico da síndrome de Jervell e Lange-Nielsen. É um exemplo bem marcante de como um defeito num único tipo de canal iônico pode ter essas consequências tão drásticas e em sistemas aparentemente não relacionados, como audição e ritmo cardíaco.